Olá a todos, eu sou a Linda Rodrigues. Sou atriz, encenadora, escritora, trabalhadora a recibos verdes, trabalhadora intermitente. É fundamental relembrar o 25 de Abril. A democracia e a liberdade foram conquistadas, mas têm que ser trabalhadas diariamente e com afinco. Vivemos tempos conturbados. E a culpa não é de ninguém. Acontece. E neste país tão privilegiado, pouco dado a catástrofes, aconteceu-nos. Desde 12 de março, há centenas de trabalhadores impedidos de exercer a sua atividade profissional sem qualquer meio de subsistência. Pessoas que, como todas as outras, têm os seus filhos, as suas contas, os seus compromissos sociais e que, por lacuna do sistema, vamos acreditar que é um lapso, não se enquadram em nenhum apoio extraordinário. Que hoje, 25 de abril de 2020, vivido ao mesmo tempo que uma pandemia que afeta todos, sem exceção, ninguém esteja aprisionado da sua própria condição. Mais que nunca, solidariedade. Porque o 25 de abril é para todos. Que a atividade artística vos ajude a ultrapassar um pouco melhor esta pandemia. E que quando ela acabar, vocês que estiveram desse lado a ver-nos, a ouvir-nos, a rir e a pensar connosco, nos ajudem a nós a ultrapassar as dificuldades desta nossa atividade tão acarinhada em tempos difíceis e tão esquecida nos outros tempos todos. 25 de Abril, sempre. E agora, com um pouco de atraso e com as minhas maiores desculpas, gostaria de vos apresentar o conto que escrevi para o dia de hoje. As portas que eu abri. Quando eu era pequenina, podia ir à rua quando me apetecia. Sentava-me no muro em frente à casa e esperava pelos meus amigos. Alguns iam à catequese, outros não. Eu fui só até fazer a primeira comunhão, porque queria usar um vestido de noiva pequenino. Depois disse à minha mãe que já não queria ir mais, e ela deixou. Os maiores já iam à escola. Nós, os pequenos, brincávamos na rua até que um dos pais nos chamasse para almoçar. Às vezes, fingíamos que não ouvíamos, só para não deixar a brincadeira a meio. Quando estávamos na rua, fazíamos muitas coisas que os miúdos fazem. Coisas que os adultos não porque não podem, mas porque são adultos. E os adultos têm vergonha de fazer muitas das coisas que faziam quando eram crianças, mesmo que ainda lhes apeteça fazê-las. Quando estávamos na rua, contávamos segredos uns aos outros. Às vezes sabíamos todos os mesmos segredos, mas de cada vez que os contávamos, pedíamos segredo. Não que fosse proibido contá-lo, mas assim tinha mais graça. Shhh, é segredo! Quando eu era pequena, gostava de ver passar a caravana dos partidos em tempos de eleição. Uma vez passou um carro do PS e distribuiu leques pela criançada. Nós adoramos. Eram de plástico vermelho e bem jeito nos fizeram porque estava muito calor. Eles deram-nos os leques e nós ficamos a gritar PS, PS, PS durante 1 hora. Ou durante 8 minutos. Quando se é criança não se percebe muito bem essa coisa do tempo. Mas foi o tempo de passar outro carro com 2 senhores lá dentro a distribuírem canetas do PSD. Nós agarramos enquanto as pudemos e ficámos a gritar PSD, PSD, PSD. Eu adorei ir à escola primária. Tinha muitos namorados e de vez em quando estudava. Quando algum dos rapazes não queria ser meu namorado, eu deitava-lhe a língua de fora. Uma vez dei um apalpão no rabo do Ricardo. Mas a professora disse que não era bonito fazer isso. Então eu agarrei-lhe nas bochechas e dei-lhe um beijo na boca. Ele disse que era nojento, mas quis ser meu namorado para sempre. Eu é que não quis, porque gostava do Joaquim. Quando eu tinha 15 anos, comecei a fazer teatro. Nada me fazia sentir melhor que pisar um palco. Estudei música, mas apaixonei-me por um colega da mesma turma e não liguei puto às aulas de guitarra.
O professor Pedro ainda hoje diz que ganhou cabelos brancos às minhas custas e era na altura mais novo do que eu sou agora. Hoje toco as mesmas músicas há 20 anos, numa flauta de bisel. Eu costumo dizer que toco palmas. Gosto muito de bater palmas. Desde cedo, os meus pais levavam-nos a ver espetáculos de teatro, de poesia, de música, exposições, coisas que nós vimos ao mesmo tempo que eles. Coisas que eles nunca tinham visto. Para nós, era novo. Para eles, também. Quando tinha 15 anos, nasceu o Bloco de Esquerda e sentimos que a política em Portugal tinha evoluído, para o bem ou para o mal, ao gosto de cada um. Mas foi a primeira verdadeira mudança política para nós, adolescentes de 15 anos. Quando tinha 16 anos, comecei a trabalhar à noite em discotecas. O meu pai não queria. Tinha medo que eu descuidasse os estudos. Mas eu queria ganhar uns trocos para ir de férias com as minhas amigas. Foram anos felizes que não esquecerei. E acabei o secundário com uma boa média. Até a Matilde, que era pobre e ia de bicicleta para a escola. Hoje é médica. Aos 18 anos, fui estudar para fora da minha cidade. Os meus pais nunca se opuseram ao curso que eu escolhi. Decidi estudar teatro. A minha avó não quis ajudar, porque eu não fui para professora, advogada ou enfermeira, aquelas profissões que eram apropriadas para mulheres formadas, no seu entender. Depois, quando eu já não era pequenina, nem pequena, nem jovem, fui atriz. Representei, interpretei, encenei e escrevi tudo o que quis. Mesmo as coisas que já não fazem sentido quando olho novamente para elas. Andei em digressão pelo país. Às vezes dormíamos em camaradas, atores e atrizes, técnicos e técnicas, novos e velhos. Conheci gente tão diferente, do Minho, do Algarve, do interior, do litoral, e não encontrei dois sítios iguais, nem dois tempos iguais. Uns viviam ainda muito longe de nós, em séculos diferentes, noutras dimensões. A televisão mostrou-me muita coisa, os livros muito mais. Na internet não há filtros. Estudei, vi os clássicos, as atualidades e até os pornográficos. O que foi? Os olhos são só meus? Casei no jardim da minha casa. Foi uma senhora, a Dona Laura, quem lá foi casar-nos. Leu um poema do Caetano Veloso, tão bonito. Tive filhos. 2 filhas, quando achamos que seria o momento ideal nas nossas vidas. Porque antes tomava a pílula. E porque eu gosto de beber café, Coca-Cola, sair à noite, beber um copo ou outro e comer uma data de porcaria que não faz bem aos bebés. E ver filmes estrangeiros de terror à noite e filmes nacionais, que são muito mais poéticos e precisam de tempo para saborear sem a interrupção do choro de bebés. Fui às manifes defender aquilo em que acreditava. Disse umas vezes sim, outras vezes não. Votei sempre. E sempre para que cada um pudesse tomar a sua própria decisão. Eu tomei as decisões que queria. Eu sou a mulher que quero ser. E aquilo que eu não pedi para ser, eu gosto que seja assim. Sou portuguesa, sou trintona, sou desbocada, sou atriz, sou escritora e tenho estes dentes aqui, os dentes da frente, um bocadinho tortos. Agora decidi-me prisioneira da minha própria consciência. Por ti, por mim, cercada por 4 paredes, um teto e um chão, à espera que o bicho passe. Mas não me escondo. Falo, grito, escrevo. E quem quer, pode ouvir. Quem não quer, pode seguir. Quando eu nasci, eu era livre. Enquanto eu cresci, fui sempre livre. E agora? Sou livre? Então não sou. Sei lá eu o que é ditadura. Para mim, é sempre abril. Fim.